esse é o meu segundo vídeo falando da minha vida e contando um pouco da minha vida na dança, eu vou conseguir responder algumas perguntas. Então esse vídeo eu vou falar como eu entrei para esse mundo da dança e como foi a transição da minha profissão tradicional para a profissão artística educacional. Bom, no primeiro vídeo eu falei até o meu período escolar, que foi até 2008. Então esse vídeo eu vou começar em 2009. Então eu fiz faculdade de Sistemas de Informação no Mackenzie, de 2009 a 2012. Daí, em 2014, eu fiz pós-graduação de Administração de Empresas na GV. Em 2016, eu fui para a Austrália, morei na Austrália por 6 meses e o 7º mês eu fiz mochilão. E a partir daí, eu comecei a trabalhar só com dança. Bom, e antes eu trabalhava no Itaú, então durante a minha faculdade eu peguei estágio e comecei a trabalhar como efetiva lá no Itaú. Bom, agora respondendo algumas perguntas. Como você entrou para esse mundo da dança? Que foi uma pergunta de Lani Ramos. Como e quando começou a dançar? Que foi uma pergunta da Gisele Santana. Como a dança entrou na sua vida? Onde tudo começou? Pergunta da Grazi Rocha. Bom, eu comecei querendo, no final de 2009, eu comecei procurando aula de hip hop. Então eu fui em busca de aulas de hip hop na minha região e até que eu caí no espaço de dança André Udloff. E lá eles não tinham hip hop, mas me ofereceram aula de dança de salão, que eu já havia interesse. Eu já tinha interesse em dança de salão, mas eu tinha decidido fazer dança de salão depois do hip hop. E como eu já tinha procurado e não tinha encontrado, eu optei por fazer a aula de dança de salão, que lá no André Udloff a gente começa com merengue, forró, bolero, samba, soltinho. Então eu comecei lá no espaço de dança André Udloff, fiquei 3 anos como aluna. Durante esses 3 anos, eu encontrei um grupinho lá mesmo que a gente saía muito para dançar. Então, desde o começo eu saí muito para dançar. E durante esses 3 anos como aluna no André Udloff, no final disso, eu comecei a sair muito de domingo para dançar e assim, como regra, eu coloquei como regra. Até porque outros professores falavam muito da importância do baile e de fato hoje em dia eu também costumo falar isso, o quanto o baile é importante. E eu saía todo domingo, só que era na época que eu tinha TCC, então eu tinha que determinar mesmo sair todo domingo, porque era uma fase muito conturbada, que eu trabalhava no Itaú, tinha faculdade à noite, então não conseguia fazer aula também durante a semana, só fazia aula aos sábados, então eu tinha que praticar algum outro dia e eu só tinha o domingo para praticar. Então foi basicamente isso. E quando eu terminei minha faculdade, que foi em 2012, 2013, o André Udloff me chamou para trabalhar na escola, para fazer parte da equipe, dar aulas, coisas que eu não imaginava. E ao mesmo tempo, eu queria muito, mas ao mesmo tempo eu não sabia se eu ia dar conta, porque eu trabalhava, eu ia começar minha pós-graduação, no meu trabalho também eu tinha que fazer plantão, dar plantão, trabalhar de final de semana, trabalhar à noite. Então rolou uma dúvida, pensei, conversei com ele, o Andrei foi super flexível, permitiu que eu ficasse só alguns dias, ele super entendeu o meu lado. E daí eu comecei lá no André Udloff. E foi uma experiência incrível, porque além de eu já gostar da metodologia da escola, eu tive a oportunidade de trabalhar com vários professores. Então eu dividi a sala de aula com vários professores e isso me ajudou muito, me ajudou a evoluir muito. E todos os professores lá eu acho ótimos, todos são muito bons. Então eu tive a oportunidade de dividir a sala de aula com profissionais incríveis. Bom, daí, acabando minha pós,
finalizando minha pós, eu decidi sair de tudo, sair do espaço de dança André Odilhoff, sair do Itaú e decidi ir pra Austrália. Fui fazer intercâmbio lá, eu morei na Austrália por 6 meses pra aprender inglês, basicamente. E na volta, fiquei na dúvida, na verdade, eu comecei a mandar currículo, só que ao mesmo tempo, o Vini e eu, a gente recebeu proposta do Dançando a Bordo, que ia ser, eu voltei em outubro pro Brasil, e o Dançando a Bordo ia ser em fevereiro, se eu não me engano. Então eu decidi parar de enviar currículo e começar a enviar o currículo só em março, depois do Dançando a Bordo, para não correr riscos. E foi aí que eu fiquei na dança, porque acabei trabalhando com dança, me envolvi cada vez mais e fiquei. Então, basicamente isso. Essa foi a forma que eu acabei trabalhando apenas com dança e gosto muito, não me arrependo. Porém, não foi uma decisão minha do nada de vou trabalhar com dança. Foi acontecendo. Eu já queria sair do Itaú, ao mesmo tempo eu fui fazer o intercâmbio, fui me envolvendo com a dança cada vez mais e acabei ficando só com a dança. Então, eu sempre tive interesse, sempre quis, só que por outro lado, eu também queria trabalhar na minha área e etc. Enfim, isso eu já respondi a pergunta da Flavinha, que foi como foi a transição da profissão tradicional para a profissão artística educacional. Agora eu vou responder a pergunta da Lani Ramos, que é: você dança todos os ritmos? Pois bem, não danço todos os ritmos, gostaria, mas a gente sempre conhece um pouquinho, a gente consegue brincar um pouco, se divertir no baile sim. Porém, até eu ir pra Austrália, eu focava muito no samba de gafieira, até porque eu não tinha muito tempo de viver. Eu tinha 2 empregos, né? Eu trabalhava tanto no Andrei quanto trabalhava no Itaú. Do Itaú eu dava plantão, então tinha madrugada que eu trabalhava, tinha final de semana que eu trabalhava. No Andrei eu trabalhava de final de semana também. Então nunca tive tempo de estudar outros ritmos. Quando eu voltei da Austrália e comecei a trabalhar com dança, daí eu comecei a fazer permutas, comecei a estudar outros ritmos, fiz algumas aulas particulares e daí eu comecei a focar consegui ir para bailes de dança de salão também, bailes durante a semana, coisa que eu nunca conseguia. E por fim a pergunta do Baldini, FTO Baldini: quais seus planos futuros profissionais e pessoais? Bom, eu não tenho nada definido do tipo, daqui a 5 anos eu quero isso. Mas eu tenho coisas que eu gostaria. Eu falo que eu tenho 1000 projetos engavetados, tenho. E eu sou dessas de achar que cada projeto tem um momento para acontecer. Então eles estão lá, eu vou pensando sobre eles, mas eu não quero colocar todos de uma vez. Então eu vou de acordo com as oportunidades. E assim, pessoalmente falando, algo que eu gostaria muito, muito, muito é fazer um mochilão pelo mundo ou pela América do Sul por 1 ano. Ter essa experiência. Eu já sempre gostei de fazer mochilão, sempre gostei de acampar, sempre gostei de viajar, enfim. Mas é uma vontade. E profissionalmente falando, eu tenho vários projetos, vários mesmo, que eu tenho vontade, quero dar aula para crianças, eu tenho muitos projetos mesmo, mas assim, nada que eu fale, daqui a 5 anos eu quero isso, daqui a 10 anos eu quero X, Y e Z. Bom, é isso. Por hora, eu acho que eu respondi todas as perguntas que eu... Tem a pergunta da Flavinha. Quais outras artes você gosta? Como a gente tá no meu tempo, eu gosto de danças no modo geral. Todas as danças. Não conheço danças fora da dança de salão. Não conheço no sentido de não fazer. Mas gosto muito. E gosto muito de teatro. Teatro eu gosto demais. Bom, é isso.